Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro e esta é mais uma aula do nosso curso de filosofia voltado para o ensino médio. Na aula passada, a gente escreveu mais um capítulo do nosso curso de filosofia na antiguidade e a gente falou um pouco sobre os sofistas. Falamos sobre como eles perceberam algumas inconsistências no pensamento filosófico como um todo e como, de uma maneira cética, não acreditando que eles poderiam encontrar a verdade, eles passavam a ensinar apenas a retórica. Veja, os sofistas, eles não sabiam o que era verdade, eles não sabiam o que era a política de fato, o que era bom para a cidade, eles não sabiam o que era virtude, o que era moral, mas eles ensinavam da mesma maneira. Ao invés de buscar a verdade, ao invés de buscar o que era bom, os sofistas pensavam apenas em ganhar discussões, em usar métodos, ensinar métodos para sustentar opiniões, que era a única coisa que, no fim das contas, eles acreditavam que a gente podia ter. Opiniões sobre o mundo, opiniões sobre a virtude. Se vocês querem um recurso para se lembrar do que os sofistas pensavam, façam como eu. Pensem apenas na frase do grande cético e do grande retórico e sofista Protágoras, que falava: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são e das coisas que não são. Isso coloca a ideia, digamos, de opinião, inclusive da verdade, o que é bom ou o que não é, tudo na ideia de que o homem passa a definir, não tem nada fora disso para ele descobrir. A gente falou um pouco também de como essas ideias sofistas, elas não eram propriamente uma ideia contra a filosofia, e hoje a gente reconhece que isso não é totalmente prejudicial, porque as ideias sofistas, de fato, ajudaram a firmar uma segunda era na filosofia antiga, que começou com os pré-socráticos, que a gente chama também de período cosmológico, onde as discussões eram sobre a origem do cosmos, a origem do universo, a origem de todas as coisas que existem. O período antropológico, ou também o período socrático, em contraposição ao período cosmológico, passa a centrar a sua investigação sobre o que o homem pode fazer de fato, se ele consegue conhecer o que é bom para o homem, o que é bom para a cidade. Lembrem-se que nesse período antropocêntrico, as discussões começaram, as discussões que antes estavam espalhadas pelo mundo antigo como um todo, não só na Grécia, mas também pegando aquela parte da Ásia, jônica, e também uma parte da Itália, em especial com a escola pitagórica. Essas discussões filosóficas passaram a se centrar na cidade de Atenas e inauguraram também esse período que a gente chama de antropocêntrico da filosofia grega, e também chama de período socrático. Chamar esse período de socrático antropocêntrico, em conjunto com o fato de que os sofistas de fato ajudaram o período antropocêntrico a se firmar na cidade de Atenas, não deixa de ser engraçado, porque o pensamento socrático mesmo ia em contraposição ao pensamento sofista, em especial naquilo que ele acreditava ser a busca da verdade. O homem, para Sócrates, não poderia jamais abandonar a busca pela verdade, ainda que não conseguisse, ainda que tivesse certas dificuldades para alcançar a verdade, o homem não poderia fazer como os sofistas, desacreditar que poderia alcançar a verdade e passar apenas a emitir opiniões. Isso para Sócrates era inaceitável. Então, essa aula, de fato, essa aula foi feita, eu planejei essa aula para que a gente entendesse um pouco o pensamento socrático e o porquê que Sócrates foi tão importante, foi essa figura tão central no pensamento ocidental como um todo o pensamento racional. Quando eu falo de Sócrates, não entendam apenas um personagem importante para a filosofia antiga. Sócrates é uma pessoa, é um pensador marcante para qualquer tipo de pensamento racional, pensamento
que a gente tem hoje, as ideias que a gente tem hoje, tiveram a base, tiveram o início todo de uma maneira, pelo menos embrionária, na filosofia socrática. Agora, algumas dificuldades. Para conhecer Sócrates, a gente tem que ter em mente uma coisa importante. Sócrates mesmo nunca escreveu nada. Não existe um texto que a gente pode dizer que Sócrates escreveu. E isso, de certa maneira, é uma consequência da maneira como ele via a filosofia. Sócrates não acreditava que a filosofia era algo para ser escrito, lido e apenas para benefício próprio. A filosofia para Sócrates era uma prática, um debate constante. A historiografia, né, a história de Sócrates, que alguns contam, remete a um pensador que andava por Atenas, que perambulava pela cidade ateniense, uma figura marcante, ele era famoso em Atenas. Inclusive existem peças de teatro em que colocam Sócrates como um personagem. Ele andava pela cidade de Atenas procurando pessoas para discutir, para debater, indagando as pessoas, fazendo perguntas, e ele convidava essas pessoas que estavam na cidade para caminhar com ele e levarem uma conversa. Então, veja que essa ideia desse caminhar enquanto você faz filosofia, já mostra que a filosofia de Sócrates, a maneira como Sócrates via a filosofia, já era algo engajado, algo, digamos, um movimento. A filosofia se via como um movimento. Isso, claro, já coloca uma certa divisão que a gente pode perceber no pensamento filosófico entre filósofos que veem a filosofia como algo para ser engajado e pessoas que pensam que a filosofia é apenas algo como pensamentos gerais sobre coisas que, na verdade, não afetam a nossa vida. Sócrates era um filósofo da prática. Ele queria ver a filosofia no dia a dia, no mundo. Tudo bem, se Sócrates era uma pessoa que apenas conversava e não tem a filosofia dele escrita, textos dele, como que a gente sabe qual era a filosofia de Sócrates? Bom, Sócrates em si não escrevia, mas os seus discípulos escreviam muito. O mais famoso dele, claro, é Platão. Também uma das figuras mais marcantes do pensamento filosófico e racional do mundo. Sócrates é uma figura marcante. Uma história assim, que define o pensamento de Sócrates de uma maneira muito simples é a história de como Sócrates ficou sabendo que era o homem mais inteligente do mundo, o homem mais sábio do mundo. A história diz que perguntaram ao oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um lugar onde as pessoas iam na Grécia para fazer perguntas e buscar previsões sobre as coisas. E eles perguntaram, é claro que isso partia de certa noção religiosa, mística da Grécia Antiga. E perguntaram para esse para o oráculo de Delfos quem era o homem mais sábio do mundo. E responderam que era Sócrates. Sócrates recebeu essa resposta de que ele era o mais inteligente do mundo e passou a investigar isso, a pensar. E ele pensou, ele meditou para chegar a uma conclusão. Peraí, por que eles falam que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo se eu, na verdade, não sei de muitas coisas? Sócrates tinha essa ideia de que ele não tinha alcançado ainda o conhecimento. Ele queria alcançar, ele buscava o conhecimento, mas ele ainda não sabia. E ele chega à conclusão que a única diferença que ele tinha das outras pessoas de Atenas, que ele percebia que ele era ignorante, que ele não sabia das coisas. Então, para ele ser o homem mais inteligente do mundo, a única coisa que ele poderia concluir era que ele só era sábio porque ele tinha noção, ele reconhecia que ele nada sabia. Veja como é a origem da frase mais célebre, talvez a frase mais célebre do mundo, que é a frase socrática do só sei que nada sei.
essa ideia do Sócrates, veja, não é apenas ele admitindo que era ignorante e de que ele não sabia das coisas, que ele tinha preguiça de estudar. Não, Sócrates, como eu disse, tinha a filosofia como uma prática de vida. Então ele passava o dia todo dele pensando sobre as coisas, tentando descobrir as coisas, e mesmo assim ele considerava que ele não sabia das coisas. Então, pegando a ideia do oráculo de Delfos, que diz que ele era o homem mais inteligente do mundo, ele passou a entender que, bem, peraí, então a coisa mais inteligente, a coisa que me faz inteligente é ter noção de que eu ainda não sei das coisas. Que fique marcado aqui que, diferente dos sofistas, Sócrates, apesar de não saber das coisas, ele acreditava que ele tinha que continuar buscando conhecimento. E é aí que ele começa a implementar o que a gente chama de método socrático. E a gente tem que entender esse método socrático. Eu quero dar para vocês um exemplo dessa obra, Laques, que é uma obra escrita por Platão, uma obra da juventude platônica, descreve um dos diálogos de Sócrates sobre um assunto determinado, que era a educação da juventude em Atenas. Apenas um adendo sobre isso, a gente não tem métodos efetivamente convincentes para saber se essa discussão de fato espelhava um diálogo real que existiu entre Sócrates e os outros personagens deste diálogo, mas acredita-se que, por algumas questões que outros diálogos posteriores de Platão, de que esse é o pensamento de Sócrates de fato. Platão escreveu coisas que refletem o seu pensamento pessoal e escreveu coisas que refletem o pensamento do seu mestre, que era Sócrates. Então, o pensamento desse diálogo, Laques, reflete um pouco do pensamento socrático e não do pensamento platônico em si, embora existam coincidências. Laques era o nome do texto, eu já disse, do diálogo, e também era o nome de um famoso general ateniense, inclusive que combateu na famosa guerra do Peloponeso, e ele, digamos, tem o azar de ser um dos interlocutores de Sócrates. Eu digo azar porque todo mundo que conversa com Sócrates nos diálogos platônicos, né, enquanto, digamos, um debate, uma discussão, na verdade são vítimas, porque eles são, na esmagadora maioria das vezes, trucidados pelo método socrático, que ao fim e ao cabo, no fim do diálogo, mostra que esse personagem que começa sabendo alguma coisa, na verdade não sabe de nada. O método socrático, se eu tivesse que resumir anteriormente aqui para vocês, ele já parte desse pressuposto. Já tem essa missão, mostrar para as pessoas que as pessoas, no fim, elas não sabem de fato o que elas acham que sabem. Lembrem-se disso, derivado da frase "só sei que nada sei" do Sócrates. Ele é o homem mais inteligente do mundo, não é porque ele é totalmente ignorante. Na verdade, ele sabe a única coisa que ele pode saber até aquele momento, que é que ele é ignorante. As outras pessoas ainda não sabem, antes do método socrático, elas não sabem que elas também são ignorantes. E o método socrático tem a vontade de expor isso. Então, voltando, nesse diálogo, Laques, existe uma discussão sobre a juventude em Atenas, a educação da juventude em Atenas. Isso é um tema recorrente na filosofia antiga, porque os atenienses eles eram extremamente preocupados com a educação, com o que era ensinado na cidade para a juventude. Eles tinham esse pensamento sobre a educação. E no meio dessa discussão entre Sócrates e Laques, são dois personagens, existe um outro personagem, Nícias, que também dá uma opinião de vez em quando. Eles concordam de que uma coisa a ser ensinada, uma coisa boa para ser ensinada na cidade ateniense é a virtude. Então, de posse disso, Sócrates já coloca uma primeira pergunta para Laques. Se a virtude é algo bom para ser ensinado, então o que é virtude? Veja, parece uma pergunta tão inocente,
Mas essa pergunta sobre o que é virtude é a base do método socrático. Lembre-se que, se a gente for pensar em educação, o fato de não se saber o que é virtude para um sofista, por exemplo, não seria problema, porque os sofistas ensinavam a virtude ainda que não soubessem de fato o que era virtude. Eles ensinavam o que eles tinham como uma espécie de opinião, mas para Sócrates não era tão fácil assim. Se a pessoa não soubesse o que era virtude, ela não poderia ensinar, porque ela não sabe o que é. Então Sócrates já coloca aqui uma oposição muito grande aos sofistas que a gente viu na aula passada. Então mantenham isso em mente. Na tentativa de buscar essa noção de virtude, Laques e Sócrates concordam em pegar um exemplo e, no caso, discutir uma virtude, que seria coragem. Mas daí Sócrates, mais uma vez, pergunta para Laques o que é coragem. Não será, então, preciso começar por aqui por saber, enfim, o que é a virtude? Se nem sequer conhecemos exatamente o que porventura é a virtude, de que modo poderemos dar conselho a alguém sobre a melhor maneira de a alcançar? Vejam que aqui está marcado a diferença, o passo os sofistas se recusavam a dar, mas que Sócrates vê como essencial. E de fato é essencial. E é aí que começa, aí vocês têm que entender toda hora essa pergunta, o que é coragem, que o método socrático começa a ser implementado. Então, na definição do que é coragem, vamos dar uma olhada no diálogo entre Sócrates e Laques, que coloca uma primeira definição do que é coragem. Sócrates diz: então, Laques, suponha que nós primeiramente determinemos a natureza da coragem e, em segundo lugar, procedamos para perguntar aos jovens homens como os jovens homens devem adquirir essa qualidade com a ajuda dos estudos e exercícios. Diga-me, se puder, o que é coragem? Laques responde: por Zeus, Sócrates, não é difícil de responder. Um homem com coragem é aquele que não foge, mas permanece em seu posto e luta contra o inimigo. Não há dúvida sobre isso. Vejam que é muito curioso ver esse exemplo do Laques, mas eu disse anteriormente que o Laques era um famoso general ateniense e um veterano de guerra. Se a gente pegar a maneira como os gregos guerreavam, a gente vai entender que essa definição do Laques ela não é sem fundamento. Os gregos combatiam no que a gente chama de falange. Os hoplitas gregos, que era a infantaria grega, eram armados de lança e eles se posicionavam em uma espécie de muro de escudos com lanças. E, claro, cada pessoa dessa parede era importantíssima, porque a partir do momento em que uma pessoa saísse da sua posição, ele desprotegeria todos os seus colegas que estavam do lado. A foto que eu coloquei na tela, ela mostra isso muito bem. Então, Laques estava fundamentado a dizer que coragem é aquilo. Ocorre que o método socrático é a constante vontade, pelo menos a constante missão de mostrar que o conhecimento das pessoas, ou pelo menos o que as pessoas acham que é conhecimento, é algo falho, muito fraco. Então vejam a resposta que Sócrates dá para Laques quando ele apresenta essa definição de coragem. Sócrates diz: então, Laques, você tem que excluir os espartanos em plateia. Quando eles chegaram próximo dos guerreiros persas enfileirados com escudos, eles não quiseram permanecer parados em seus postos para lutar e fugiram. Mas quando as fileiras persas foram desfeitas, eles deram a volta e atacaram como se fossem uma cavalaria e venceram a batalha de Plateia. Veja que Sócrates tem ele pega a definição do Laques e joga uma espécie de exemplo contrário, que o interlocutor dele, no caso Laques, não poderia negar. Laques, um ateniense, teria coragem, teria, digamos, a audácia de dizer
que os espartanos lutando contra os persas estavam sendo covardes de alguma maneira? Não. Na verdade, no caso, os espartanos estavam agindo apenas com coragem e inteligência. Uma coisa que Laques não tinha ainda percebido. Então, veja, a partir desse momento, como Laques foi pego numa espécie de contradição, definição que ele apresentou e a ideia dos espartanos que recuaram em determinado momento, ele é obrigado a mudar de opinião. E ele diz o seguinte: Sócrates diz, e agora, Laques, você poderia tentar me dizer novamente qual é a qualidade comum que é chamada de coragem, em que inclui todos os usos deste termo quando utilizado para o prazer, como parador, em todos os demais casos que eu citei agora? Eu diria que a coragem é um tipo de persistência mental. Veja, esse é o momento que ele dá uma segunda definição do que é coragem. E eu diria para expressar a natureza universal presente em todos estes casos. Mas é o que temos que fazer para responder à pergunta. No entanto, eu não posso dizer que todo tipo de persistência pode ser considerado coragem, em minha opinião. Ouça o meu motivo. Tenho certeza, Lax, que você consideraria a coragem como uma qualidade muito nobre. A mais nobre, certamente. E você diria que uma persistência sábia também é boa e nobre? Lax responde, muito nobre. E o que você diria de uma persistência tola? Não teria sido considerado, por outro lado, como ruim e prejudicial? Verdade. Sócrates continua. E existe alguma coisa nobre que seja ruim e prejudicial? Eu não diria isso, Sócrates. Então você admitiria que um tipo de persistência não nobre seja considerada coragem, já que a coragem é nobre? Você está certo. Veja como é engraçado, mas Sócrates acaba pegando Lax em uma espécie de contradição. Porque é óbvio que existem persistências mentais, na verdade não tem nada a ver com coragem, que são apenas que são apenas persistências mentais que representam outro tipo de coisa, que não é de fato a coragem. Você pode pensar aqui em, óbvio, uma espécie de paranoia ou um pensamento lunático. Isso não tem nada a ver com coragem. Esse pequeno diálogo, é claro que existem vários diálogos que são atribuídos ao pensamento socrático, mas ele tem alguns elementos que a gente consegue observar logo nesse início. Esse diálogo continua, claro, mas o que eu queria mostrar para vocês era apenas isso. A gente tem que pegar esse diálogo e retirar alguns elementos para identificar em que consiste de fato o método socrático. O primeiro elemento do método socrático é o que é denominado por todos de ironia socrática. O que é ironia socrática? Bom, ironia, segundo o dicionário, é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer se dar a entender. Uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Veja que essa é uma definição corrente, uma definição que a gente usa hoje. Mas a ironia socrática é uma maneira que Sócrates impõe em seus diálogos, que ele se subestima em relação aos seus adversários com quem se discute. Veja que muitos acreditam. Sócrates ele começa a falar com Lax no diálogo que a gente viu, como se ele não soubesse absolutamente nada sobre coragem e estivesse perguntando para uma pessoa que, digamos, entende o que é coragem, que era um general grego que tinha lutado numa das guerras mais famosas de todos os tempos, que era a Guerra do Peloponeso, que a gente pode pensar que era uma espécie de guerra mundial da antiguidade, né? E Sócrates, quando ele começa isso, é uma coisa que sempre acontece nos diálogos socráticos, Sócrates sempre se bota como uma pessoa ignorante, que não sabe de nada. Mas a partir do momento em que as pessoas começam a apresentar suas definições, a responder as perguntas socráticas, a gente vê que Sócrates, na verdade, não é nada ignorante sobre as coisas, ele sabe, e ele coloca as pessoas em contradição, e no fim dos diálogos,
tá o coitado que está dialogando com Sócrates todo destruído num canto, porque Sócrates era um monstro do debate, sabia debater, e ele deixava lá o coitado, o Laques nesse caso, ficou todo trucidado no canto, contemplando a própria ignorância. Mas a maneira como Sócrates aborda faz parte, de certa maneira, do método socrático. Se você começa a conversar com uma pessoa, você para conversar com uma pessoa e você quer descobrir o que ela pensa sobre determinado assunto, você não pode se colocar como o maior gênio daquilo. Senão a pessoa não vai querer falar com você, não vai querer dizer o que de fato ela pensa. Então você sempre se coloca em uma posição de humildade para, de fato, deixar aquela pessoa expor as opiniões dela, expor as ideias que ela tem. Essa era mais ou menos a ideia do Sócrates. Ele não poderia se colocar sobre um gênio daquele determinado assunto, porque assim ele não conseguiria retirar daquela pessoa as respostas para as perguntas que ele tinha. A pergunta do Sócrates, a parte que a gente chama de ironia socrática, é a prática do Sócrates nos debates de esconder o jogo dele. Ele tinha algumas ideias, alguns questionamentos sobre coragem, mas no início do debate ele esconde isso. Isso é a ironia socrática. Outra coisa importantíssima para se notar desse diálogo do Laques e de todos os diálogos socráticos em geral é o constante uso da seguinte estrutura: o que é X, o que é tal coisa. Sócrates está a todo momento perguntando esse tipo de coisa. Alguns dizem que a gente nasce, de certa maneira, com esse espírito da pergunta o que é. A gente, quando criança, a gente pergunta muito para os nossos pais o que por quê. Isso, de certa maneira, já está enraizado, digamos, a curiosidade das crianças já é um espelho da maneira como esse método socrático era implementado. Não é à toa que os seus pais, né, eles possivelmente ficavam irritados depois de um tempo, depois de um momento que você fazia muitas perguntas. Se você começa a perguntar, até hoje, se você começar a perguntar para um adulto, para uma pessoa que acha que sabe muito de alguma coisa, o que é, por quê, se você fizer de uma maneira suficiente essas perguntas, você vai acabar irritando a pessoa. Mas Sócrates implementava isso e não era à toa, porque a pergunta o que é X, a pergunta sobre o que é de alguma coisa, remete à essência, ao conceito das coisas. Veja, vamos voltar um pouco ao diálogo, naqueles elementos do diálogo Laques, né, em que Sócrates dialoga com um general ateniense, e perguntar por que foi tão fácil para o Sócrates destroçar as definições do Laques. Porque toda resposta que Laques apresentava para as perguntas socráticas eram mais, digamos, exemplos de coragem do que precisamente a essência ou um conceito forte de coragem. E Sócrates, óbvio, ele sempre estava querendo saber da essência, do conceito da coisa. Ele acaba digamos, tendo uma facilidade de mostrar que aquela resposta que o interlocutor dele, aquele adversário dele estava colocando, na verdade não era a essência das coisas. Se você tem dificuldade de pensar em essência, pensem mais ou menos nessa imagem. Para entender o que é essência, vamos desenhar aqui algumas árvores. A gente tem diversos tipos de árvore. A gente tem árvores um pouco menor, digamos, tem árvores que têm o tronco bem grande, outras têm o tronco bem fininho e todo contorcido. Tem árvores que têm as folhas um pouco mais avermelhadas. A gente ainda chama, digamos, a gente percebe aqui, primeiro, que todas elas são diferentes em aparência. A gente olha elas e, digamos, aqui o tronco tem um furinho onde
Digamos, pode morar num passarinho. Esse aqui é bem fininho e às vezes tem alguns espinhos. Essa árvore aqui é gigantesca, então a pessoa fica bem pequenininha perto dela. E essa árvore tem as folhas diferentes, que são de outras cores, então na hora que você olha, você logo percebe que é de outra cor. Mesmo assim, a gente tende a dizer que tudo isso aqui é uma árvore, certo? Isso é árvore, isso é árvore, isso é árvore. Tudo aqui é árvore. Quando você pergunta para uma pessoa o que é árvore, quando você pergunta para uma pessoa o que é árvore, você não está querendo dizer, querendo uma descrição do que é essa árvore. Você não quer uma descrição do que é essa, nem o que é essa, nem o que é essa. Porque se você começa a falar só dessa árvore, você está excluindo essa árvore. Se você começar a falar dessa árvore que tem um furo no meio, você está excluindo essa árvore que é fininha e tem os espinhos. Então, quando você pergunta o que é árvore, você está querendo falar de todas as árvores. Você está querendo a essência das árvores. Você está querendo o que elas têm em comum, o que é o conceito de árvore. Veja então que a pergunta socrática não era uma pergunta que uma pessoa poderia responder de uma maneira simples, digamos, com o que ela tem na cabeça. Sócrates, quando fazia uma pergunta, o que é da coisa, ele não queria exemplos, ele queria o conceito, ele queria a essência. E é por isso que Lax, quando dava esses exemplos que ele conhecia, como do campo de batalha ou como persistência da mente, ele estava dando umas espécies de exemplos que ele tinha visto na vida dele. Ele não estava conseguindo ir para além da aparência, ele não estava conseguindo utilizar a sua razão. E é por isso que o Sócrates conseguia desarmar ele de uma maneira tão fácil. Esse texto em particular do Lax, eles acabam que terminam a discussão e eles não descobrem o que é de fato coragem. Mas o método socrático nem sempre tem sucesso, mas ele consegue implementar o que Sócrates chamava, nesse texto a gente já consegue ver que o Sócrates tenta implementar o que ele chama de maiêutica. A história desse termo é que a mãe de Sócrates era uma parteira. E o Sócrates se denominava também um parteiro. Só que não um parteiro de bebês, mas um parteiro de ideias. O termo maiêutica remete exatamente a essa ideia de parteiras, né? De pessoas que traziam bebês à vida, tiravam os bebês da barriga da mãe. E no Teeteto, um outro diálogo platônico em que Sócrates é um personagem, Sócrates diz o seguinte: tenho isto em comum com as parteiras, sou estéril de sabedoria, e aquilo que há anos muitos censuram em mim, que interrogo os outros, mas nunca respondo por mim porque não tenho pensamentos sábios a expor, é uma censura justa. Então, essa vontade dele de arrancar o pensamento das pessoas reflete muito bem a ideia socrática de sempre estar querendo mostrar que as pessoas, na verdade, não estão fazendo as perguntas corretas e que se elas fizerem a pergunta correta, uma hora elas podem chegar ao conceito, ao conhecimento da coisa. Essa é a ideia da maiêutica. É claro, o diálogo de Laques é um exemplo disso, mas nem sempre a maiêutica dá certo. Quando os diálogos socráticos, os diálogos platônicos não chegam a uma resposta, a um conceito, esses diálogos são chamados de aporéticos. Aporéticos porque eles acabam em uma espécie de impasse. Na verdade, é muito comum nos diálogos em que Sócrates pergunta muito para as pessoas o que é das coisas, ao fim do diálogo eles apenas dizem: olha, a gente não consegue resolver isso, vamos, sei lá, tomar um vinho que é muito melhor. E daí param de discutir abruptamente. Isso, claro, pessoal, isso vocês têm que se lembrar das minhas primeiras aulas e ver que a filosofia ela nem sempre está pronta
para colocar uma resposta. Às vezes, um questionamento correto sobre as coisas é mais importante do que ficar oferecendo respostas. O diálogo do Lax mostra isso muito bem. Lax, ele achava que ele sabia das coisas, mas o fato é que ele nunca tinha se perguntado de fato, feito as perguntas de uma maneira correta e se questionado de maneira suficiente para reconhecer que, na verdade, ele não sabia. Sócrates tinha as perguntas socráticas, o método socrático também servia para isso. Veja, Sócrates queria expor para o mundo que muita gente que achava que sabia das coisas, na verdade não sabia de nada. O método socrático também tinha essa missão de demonstrar para as pessoas como elas eram ignorantes, de certa maneira. É claro que essa prática socrática não ajudava ele a fazer muitos amigos. Na verdade, essa mania que o Sócrates tinha de sair pela cidade interrogando as pessoas e mostrando para as pessoas o quanto elas eram ignorantes, fez com que Sócrates criasse muitos inimigos em Atenas. Então, na aula que vem, eu quero falar um pouco sobre quais foram as consequências da aplicação radical do método socrático na cidade de Atenas. A gente vai falar um pouco sobre a apologia de Sócrates e o julgamento final do que a gente pode considerar um dos maiores pensadores de todos os tempos, de toda a humanidade. Então era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado e até a próxima.